Olá, olá! Aqui é a Bruna e desde que eu me conheço por gente, eu gosto de sair sozinha de vez em quando. Só que eu só fui entender muito mais velha que isso não é uma coisa normal assim para a maioria das pessoas. E para mim foi até uma grande surpresa quando eu descobri isso, tá? Por isso que hoje eu quero trocar essa ideia com você para saber como você se sente com essa temática. E aí eu já começo te perguntando. Numa escala de 0 a 10, onde 0 você não curte nada fazer coisas sem companhia e 10 você curte demais fazer coisas só com você. Quem é você nessa escala? O tipo de pessoa que precisa de companhia para praticamente tudo que faz, ou o tipo de pessoa que, mesmo sabendo que pode ter companhia, às vezes curte aí fazer algo só você mesmo. Não existe certo ou errado para essa resposta, tá? Nem precisa ficar aí com vergonha, responder uma coisa que não é totalmente real, enfim, reflete aí com você. Mas para te ajudar aí a pensar sobre isso, eu vou te contar um pouco da minha história. E ela começa ali na adolescência, quando eu me recordo que em casa a gente tinha o costume de sempre ficar muito junto. Inclusive, nem era permitido assim eu me fechar no meu quarto, se eu quisesse ter um pouco mais de privacidade. Eu não estou reclamando de forma nenhuma, tá? Nem julgando a educação da minha mãe. Só que de uns tempos para cá eu aprendi, aliás, que privacidade nessa fase da adolescência também é uma coisa bem importante. Eu entendo que minha mãe deve ter tido questões de cuidado, segurança, sei lá, né? Nem sou mãe para falar sobre isso, com certeza ela teve as questões dela. Mas fato é que ela não gostava que eu me fechasse no meu quarto e nem ficasse ali fazendo vários nada se não fosse o momento realmente para dormir. E eu acho que tinha essa questão da união também bem forte, que a gente cresceu de forma bem unida. Eu gosto muito disso, aliás, mas tinha essa questão que acabava influenciando na nossa privacidade. Mas enfim, minha casa era um lar que com frequência a gente tinha visita, minha mãe adorava receber amigos e tinha essa educação ali de a gente ficar fazendo a tal sala, sabe? Entre aspas aqui. Então, sempre que tinha alguma visita, eu não podia ir para o meu quarto ou fazer alguma coisa que eu preferisse fazer, porque a gente tinha que estar ali naquele entorno, participando, que era legal também, mas não 100% do tempo. E hoje eu tenho consciência que essa falta de espaço me incomodava, que eu me sentia um pouco deslocada ali, mas óbvio, eu era muito menina para entender isso e a gente precisa ir aprendendo com os processos, né, para conseguir visualizar depois de um certo tempo melhor sobre aquela situação. Eu sou uma pessoa que eu preciso dos meus momentos sozinha. Eu sou assim. E é essa solitude que ela me nutre para eu aproveitar melhor ainda os momentos que eu compartilho com a galera. Então, se eu não tenho esse momento, esse espaço que está ao meu redor, que é só de mim, comigo mesmo, né, que acontece de tempos em tempos, eu realmente me sinto sufocada. E isso atrapalha quando eu, de fato, quero ali dividir tempo com pessoas. Porque eu sinto que eu não estou ali por inteiro, sabe? Então, é como se me faltasse aquele momento de me nutrir sozinha. É complicado explicar, mas eu acho que quem é igual vai entender bem o que eu estou falando. Mas, enfim, claro que jovens demais para analisar tudo isso. Hoje eu consigo perceber os momentos que eu necessito de um certo isolamento, mas naquela época não. Então, a dinâmica ela foi rolando dentro do que eu conhecia, né, de normalidade ali dentro de casa, até chegar aos meus 21 anos, que foi quando, um mês depois de eu me formar na faculdade aqui no Brasil, eu fui morar e estudar em uma faculdade nos Estados Unidos, que acabou me trazendo outra perspectiva dessa situação. Porque lá, dependendo da época do ano, eu não dividia quarto, porque na faculdade que eu estava funcionava por trimestre. Então, tinham trimestres que eu tinha uma companheira ali de dormitório que eu dividia o espaço, mas muitos momentos não, principalmente depois que eu fui trabalhar ali no prédio que eu morava dentro da faculdade, e aí, pelo trabalho, eu ganhava um quarto exclusivo para mim. Então, esse foi um momento muito importante de eu entender como eu funcionava nessa questão de conseguir ter um pouco de privacidade. Porque esse espaço que era só meu,
servia como uma forma de eu reenergizar mesmo, sabe? Sem ninguém poder ir ali bater na porta e falar, olha, você não pode ficar de porta fechada, esse tipo de coisa. Então eu comecei a entender que aquilo me fazia bem, óbvio, nunca me isolando demais nessa questão. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito fechada, eu gosto muito do ciclo social. Mas aqui eu estou trazendo este exemplo para ilustrar de fato o quanto foi o espaço que eu achei e que eu tinha de momento sozinha para falar, nossa, isso me faz bem, porque até então eu não tinha vivido isso. Então, comecei a entender que aquilo era algo que não era para olhar de forma errada, que foi o que foi cultivado na minha adolescência, mas, nossa, uma oportunidade interessante de eu aqui me sentir bem, né? De fazer o meu vários nadas. Mas, mesmo assim, antes de chegar ali, eu já estava experiente, sabe, em me levar para passear. Porque, como eu falei, eu não tinha esses momentos dentro de casa, assim, sozinha, eram bem raros, até porque, né, na época da adolescência você quer fazer muita coisa, né? Então, eu estudava, eu jogava vôlei, eu tenho uma irmã que é muito próxima de mim, de idade, né? A gente tem 1 ano de diferença, então a gente estava sempre fazendo coisas juntas. Enfim, você não tem também muito essa consciência, né? Do que você precisa para você se reenergizar ali. Mas, como eu já trabalhava, eu gostava de ter algumas coisas que eu queria fazer sozinha. E hoje, analisando, eu percebo que de forma muito natural eu já fui criando isso. Então, por exemplo, um momento que eu adorava fazer sozinha era ir no cinema. Sim, é uma delícia ir no cinema sozinha. Experimente. Não sei se você está achando aí que é algo nada a ver, não sei se está achando que é a coisa mais natural do mundo, mas eu lembro que um dia eu já estava morando de volta no Brasil. Inclusive, essa minha volta para o Brasil foi bem complicada, porque como eu voltei essa pessoa mais desgarrada, vamos dizer assim, mais independente, né? Eu acho que para todo mundo que volta para casa é difícil para os dois lados, porque é difícil para quem está voltando a se adaptar àquele coletivo que você tinha construído uma vida praticamente sozinha, né? Morando lá fora, no seu espaço. E é difícil para quem te recebe, porque está acostumada com você naquela dinâmica anterior. Então, teve esses meses de adaptação também da minha família entender que a Bruna, ela queria os momentos dela e ela tinha mudado. Ao mesmo tempo de eu entender que a minha família não conhecia aquela Bruna, estava conhecendo agora, então que eu ia ter que ter um pouco de paciência para fazer com que as pessoas entendessem que aqueles meus momentos, né, aquela Bruna mais independente era algo que eu queria sustentar, porque me fazia bem. Mas, enfim, eu acho que isso é algo que dá um podcast para falar só sobre esse assunto, porque, de fato, voltas para casa com essas mudanças que ocorrem à distância são coisas que impactam bastante os dois lados e que refletem diretamente nisso que a gente está falando sobre construir seu próprio espaço, ter seus momentos sozinha, se fazer companhia. Mas voltando para a questão do cinema, eu lembro que um dia eu estava conversando com uma amiga e eu contei para ela que eu adorava ir no cinema sozinha. E eu não lembro em detalhes o rumo dessa conversa, tinha algo a ver com ela também querer experimentar fazer mais coisas ali sozinha e ela ter chegado a comentar com a mãe dela sobre isso de ir no cinema. E a mãe, ela achou muito estranho, tipo assim, quem faz coisa sozinha? Eu não lembro detalhes desse enredo, tá? Mas resumidamente era isso. E foi aí que caiu a minha ficha de entender que para muita gente não é nada normal, nem natural você fazer coisas desacompanhada. Eu imagino, tá? Totalmente chute, que talvez tenha até a ver com a questão da mulher ter essa criação machista, que culturalmente foi reforçando ao longo da história que a mulher não podia circular sozinha, né? Então, no passado, se você for buscar em histórias, tinha isso, né? Mulher para sair de casa, ela tinha que estar sempre acompanhada de uma irmã, coisa do tipo, da mãe. Então, eu até fiquei me perguntando, construindo essa história aqui para compartilhar com vocês, se tem algo mais forte aí por trás, e fiquei pensando também no outro lado. Será que a gente consegue ver homens fazendo coisas divertidas sozinho?
além de ir no estádio de futebol, tá? Porque isso eu sei que eles fazem. Mas eu fiquei refletindo de verdade. Será que isso tem um recorte de gênero ou estou falando uma grande besteira? Nas minhas próximas experiências sozinha, eu vou parar para reparar se tem outro homem no cinema sozinho ou qualquer outra coisa que eu for fazer, porque foi algo que me deixou pensando aqui. Se você tiver uma opinião, deixa aí nos comentários que eu vou querer construir esse meu pensamento aí, essa ideia com você. Mas, bom, eu sei que desde esse papo aí que eu tive com a minha amiga, eu me vi muitas vezes depois encorajando as pessoas a fazerem coisas sozinhas, porque o discurso geralmente era: eu quero ir em tal lugar, mas eu não vou porque eu não tenho companhia. E aí, óbvio que a minha resposta era: mas por que você não vai sozinha? E aí começava a colocar ali, a brotar um negocinho na cabeça da pessoa para ela pensar de fato. Com isso, eu sei que eu incentivei minha mãe a fazer a primeira viagem dela, que se eu não me engano foi para Maresias. E aí eu lembro que ela foi dirigindo, né? E a gente às vezes ficava se falando no telefone, sabendo como foi a estrada, como estava lá, essas coisas. E eu sei que foi um divisor aí de águas importante para ela, que transformou a visão dela sobre solidão e solitude, que são experiências completamente diferentes, né? Eu também lembro de uma outra amiga que começou aí a se desafiar em lugares para tomar café sozinha e ela me mandava fotos e eu achava muito legal, porque ela conversou na terapia, né, que ela queria construir isso de desfrutar da própria companhia, que isso era um desafio. E ela foi evoluindo, saiu do café e depois foi comer algo e tomar algo e ali e aqui e no parque. E hoje ela sabe muito bem desfrutar da própria companhia e eu achava lindo ela ficar mandando fotos, sabe, contar como estava sendo cada experiência. E aí, minha gente, não vamos polarizar aqui achando que eu estou falando para você sempre fazer coisas sozinha e isso vai acabar fazendo com que o mundo vai se tornar um local egoísta, que ninguém se importa com ninguém, não é nada disso, tá bom? Não vamos se apegar nesse lado aí não, porque a referência não é essa. Você já parou para pensar sobre a sua individualidade? Quem é você? Só por você. O que você gosta, o que você não gosta, o que você tem vontade de fazer e está esperando por alguém topar para ir junto. E aí você deixa aquele desejo ali no papel por anos? Você já se perguntou isso? Você já refletiu? Estou aqui, quero muito ir naquele lugar, mas estou tentando convencer aquela pessoinha ali, nesse ano não deu, no outro também não deu. Eu já escutei várias histórias assim. Meu desejo muito é passar o ano novo em tal lugar ou ir no show daquela banda que eu gosto. Mas eu não vou fazer sozinha. Nossa, tem um prato naquele restaurante que eu sou louca para experimentar e eu nunca fui ali porque imagina uma pessoa sentada numa mesa sozinha. Vão ficar com dó de mim. Que pesado, né? Só na terapia eu fui entender que isso não era errado. Porque toda vez que algum familiar, amigo, questionava, até nas melhores intenções, por que eu estava fazendo aquilo sozinha, né? Quando me questionavam isso com uma voz mais negativa, eu, ao invés de absorver, eu fui mudando minha visão, entendendo que aquilo podia não ser legal para aquela pessoa, na visão dela de hoje, mas que para mim funcionava e assim, funcionava muito. E uma situação que é muito comum de acontecer, talvez para você também já tenha acontecido se você for uma mulher viajante como eu, é a seguinte pergunta, a pergunta que mais se faz para qualquer mulher na estrada. Por que você está viajando sozinha? Eu não sei nem dizer quantas vezes eu já respondi isso. E você pode ter certeza que 99% das vezes, se não for 100% das vezes, quem faz essa pergunta é um homem. Agora, eu sempre fico pensando, por que é tão impactante ver mulher viajando sozinha? Do lado das mulheres, eu até consegui entender toda a questão de cuidado com a segurança, o medo que isso traz. E eu também tenho esse objetivo de encorajar as mulheres, porque eu acho que é um papel importante quando uma vai e puxa a próxima.
Mas por que geralmente, pensando aí nesses homens que mais perguntam, por que que estes homens se surpreendem tanto em ver uma mulher sozinha na estrada? Se você é homem, por favor, deixa aí seu comentário para eu entender se tem algo além de uma preocupação de segurança, o que envolve, né? Por que que é tão mais impactante a reação de um homem ouvindo que uma mulher está viajando sozinha do que uma mulher perguntando para outra mulher por que ela está viajando sozinha? Então, pensando nisso, eu resolvi aqui compartilhar alguns exemplos de coisas que eu já fiz sozinha, inclusive uma que eu até fiquei surpresa comigo mesma. E assim, tem desde as mais simples para as mais inusitadas. E eu gostaria muito que você pensasse aí se essa lista tá fácil ou não e qual delas hoje você está disposta a experimentar. Você topa? Começando com a primeira aí para você analisar. Ir jantar sozinha. Essa refeição eu acho que é a mais difícil entre as 3 do dia, porque tomar café, você pode até ir ali na padaria, acabar sendo uma refeição mais rápida e mais aceita até de, vamos dizer, se fazer sozinha, você acaba vendo com mais frequência. Almoço, você pode às vezes no seu horário de trabalho, a coleguinha não estava disponível para ir com você, então algum dia você acabou almoçando sozinha, acho que isso também é mais socialmente aceito. Agora, se você se levar para jantar, você vai estar quebrando uma barreira. Às vezes você está escutando aí falando, nossa, Bruna, esse tá super fácil. Maravilha, vamos para os próximos. Mas se para você não parece fácil, eu estou falando aqui para você planejar um dia para você se levar para jantar. Então, é para você ir bonita, marcar um date com você mesma, escolher uma comida gostosa que você tá afim, quem sabe até arriscar algo novo aí para você experimentar de prato ou mesmo um restaurante que você nunca foi. Eu sempre falo isso para as pessoas também, mania de ficar indo sempre nos mesmos lugares. Óbvio que é legal quando você curte, mas se arrisca aí para conhecer um local novo também. Aí você vai nesse restaurante e senta numa mesa. Nada de balcão, tá? Por que eu falei sentar numa mesa? Balcão é massa, amamos balcão, amamos a atenção que o chefe dá para quem está no balcão. Mas aqui é para você se testar. Então, você tem que sentir se você fica desconfortável ou não em chegar na porta do restaurante e a pessoa te perguntar: mesa para quantas pessoas? E aí você vai responder: só para mim. E depois você vem aqui e me conta se você ficou em paz com isso. Beleza? Segunda coisa. Você tem que ir no cinema ou no teatro sozinha. Teatro também é muito bom de se fazer sozinha. Na real, eu amo fazer qualquer coisa cultural sozinha. Claro que com companhia também é bom, mas eu tô falando assim. Se você vai para o museu sozinha, você curte ali no seu tempo, sem pressa de saber se a pessoa já olhou tudo, e aí você tem que ler rápido o que está escrito na parede, analisar aquela arte com mais pressa, enfim. Eu acho uma delícia. E se for teatro ou cinema sozinha, é óbvio que está ali o espetáculo na sua frente. Então, assim, cara, você vai curtir pra caramba. O último filme, aliás, que eu assisti no cinema sozinha foi o Vitória, com a Fernanda Montenegro, nesse ano de 2025, e para ir no museu não faz um mês, o último que eu fui sozinha. Enfim, faço isso com muita frequência, fiz isso algumas vezes nesse ano, o último super recente, então recomendo você pôr aí na sua rotina de coisas divertidas para fazer. A terceira opção, você deve experimentar, se você quiser, claro, ir num bar, num show, numa festa, coisas assim, sozinha. Aí já começa a ir para um pouquinho mais avançado, né? Porque sei que é uma coisa mais desconfortável, que geralmente companhias são fundamentais para isso. Mas eu não estou falando aqui para você encher a cara no bar, virar a madrugada dentro aí na festa, não. E, sinceramente, não é uma coisa que eu, Bruna, fico muito confortável em fazer, porque, sei lá, de fato não é tão divertido sem companhias. Mas aqui eu tô falando assim,
Sabe aquele dia que você saiu do trabalho, o clima tá gostoso, uma sexta-feira de calor, tá pedindo uma cervejinha trincando, e aí você fica esperando uma companhia te responder ali no seu celular se topa e tomar uma? Aí você pode pensar no caso. Cara, vou para casa, paro ali no barzinho que tem no caminho de casa, tomo um chopinho de leve, aproveito minha companhia e aí eu sigo para casa. Pronto, você se deu ali meia horinha de desfrutar a sua própria companhia. Ou, por exemplo, se tem um show, festa, uma balada que vai tocar alguém que você gosta, mas ninguém topou te acompanhar. E é aquele show assim que tipo, nossa, você adora ir, você super se diverte, você está fazendo muita questão. E aí você fala, quer saber? Eu vou sozinha. Eu vou lá, vou curtir o show, vou embora. É tipo isso. Eu fiz isso quando eu morava em Salvador, eu estava ali há menos de um mês e eu não tinha, né, óbvio, amigos ainda na cidade, mas ia rolar tardezinha. Sabe aquele show do Thiaguinho que dura por 6 horas? Pois é, eu fui sozinha, porque eu sempre via cortes na internet, achava muito legal, mas eu não morava em São Paulo já fazia tempo, sempre via meus amigos também postando em São Paulo, indo e amando, mas eu não estava na cidade. Quando rolava em outras cidades, eu não estava nas outras cidades, e aí caiu, coincidentemente, de eu acabar de me mudar para Salvador e rolar o show. E eu falei, cara, quer saber? Agora que é a oportunidade, eu vou deixar de ir porque eu não tenho com quem ir? Nem ferrando. Aí eu peguei, comprei o show e fui. E quer saber? Foi ótimo. Eu fiquei do começo ao fim cantando aquele pagodão que eu amo. Depois eu descobri que 2 pessoas do meu trabalho também tinham comprado ingresso, só que a gente não tinha intimidade, por mais que elas tenham falado, vamos se ver lá. E aí, quando chegou lá, não tinha sinal, sabe aquele evento que tem tanta gente que não tem sinal no celular? E aí fiquei tipo zerada de sinal, não consegui falar com elas. Era um estádio gigantesco, não cruzei com nenhuma das duas e curti do começo ao fim sozinha. Foi ótimo. Então experimente. A quarta alternativa é você viajar sozinha. Sim, isso é um clássico que define sua coragem e também se você vai amar ou odiar viajar sozinha. E olha, eu nunca vi ninguém não gostar, tá? Mas, sei lá, né? Então, você me conta como foi a sua experiência. Se você já foi, pode deixar aí nos comentários. Se não, depois você volta aqui para me contar. Mas isso é um grande divisor de águas. Eu nem lembro qual foi a primeira que eu fiz sozinha, mas enfim. O que eu posso te dizer é que as chances de você ficar verdadeiramente sozinha na viagem são mínimas. Porque você sempre acaba conhecendo muita gente, porque tem uma coisa aí que se fala de quem é de estrada que é um fato. Quando você viaja sozinha, você está muito mais aberta para conhecer outras pessoas. Se você vai em casal, em trio, em grupo, sei lá, você acaba se fechando naquele grupo. Então, experimente, depois você me conta, aí você vai falar, Bruna, se estava certa, se estava errada, tá bom? E aí, por fim, a quinta coisa aqui que eu quero te encorajar a fazer sozinha, que na real é uma coisa que eu vivi de forma muito surpreendente, mas que me parecia o local perfeito para fazer isso, é que eu fui para Disney sozinha. Contrariando todas as pessoas que vão em família, em grandes grupos, para mim foi só uma oportunidade que apareceu no meu aniversário de 31 anos, tá? Nessa época eu estava ali mochilando nos Estados Unidos e eu decidi celebrar essa data no parque, mas eu não estou falando para você fazer exatamente isso, tá? Porque é algo que envolve planejamento, né? De um dia para o outro que você vai para Disney nos Estados Unidos, envolve muita grana, enfim. O que eu estou falando é para você pensar em algo que seja surpreendente também, algo similar para você experimentar para fazer sozinha, que pode ser aí ir num estádio de futebol sozinha, sabe? Assistir um vôlei, algum evento esportivo, e algo assim de entretenimento que geralmente envolve multidões, coisas divertidas, mas que as pessoas fazem
essencialmente no coletivo. Aí pode ser que seja uma experiência belíssima para você, e aí você vem me contar, e aí, se eu não fiz ainda isso aí que você vai fazer, eu vou me testar a fazer também. Porque a Disney é uma coisa que, sendo bem transparente, eu achava extremamente clichê. E eu não tinha como prioridade na minha vida fazer. Só que foi uma coisa que aconteceu, literalmente, de eu estar no local, meu aniversário, e eu falar, ai, cara, quer saber? Eu não posso sair do país aqui antes do meu aniversário, não vai rolar com a passagem e tudo mais, então eu simplesmente vou me dar aí um presente. E foi isso que eu fiz. E por que eu fui para os Estados Unidos mochilar, né? Eu queria muito conhecer as cidades musicais. Então, eu fui para New Orleans, depois para Memphis, Nashville. E aí, lá, eu conheci várias pessoas, especialmente em Nashville. Eu fiz vários amigos que a gente ficou ali todos os dias passeando, turistando juntos. Inclusive, eu tenho uma memória muito boa dessa viagem, porque eu fiz uma amizade no hostel e essa menina, ela me levou para voluntariar num festival de música. Foi muito legal, eu fiz ali a amizade, a gente estava convivendo, e aí do nada ela falou que ela era apaixonada por festival e que ela ia trabalhar como voluntária. E ela falou, você quer ir junto? E aí fez os contatos dela lá. E, gente, um dia eu me vi dentro do festival, assim, incrível, voluntariando, e eles me colocaram para trabalhar vigilando os cestos de lixo, porque é o maior festival de sustentabilidade dos Estados Unidos. Então, é um festival de música normal, só que é o festival mais sustentável. Então, eles tinham voluntários que ficavam controlando como as pessoas, o público, despejava o lixo deles ali na cesta. E aí eu tinha que ficar do lado para ver onde as pessoas jogavam, porque se elas jogassem em cestos errados, eu tinha que manipular o lixo ali, colocando no local certo, para depois a equipe que faz, né, toda a coleta e o trabalho do lixo ser endereçado da forma correta. Enfim, parênteses enorme que eu fiz aqui no podcast, porque me lembrou dessa experiência que eu fui colocada para fazer o voluntariado num bloco assim de cestos de lixo muito estratégicos. Tipo, pensa que tinham vários espalhados por todo o festival. E aonde eles me colocaram? De frente para o palco principal. Então, minha gente, eu ficava só ali do lado do palco, olhando o lixo e assistindo o show. Basicamente, eu era uma pessoa que estava como qualquer outra ali curtindo o show, só que olhando o lixo. Foi incrível, foi incrível. Enfim, depois desse longo parênteses, vamos voltar aqui ao que eu estava contando. Eu contei aí para você, né, que eu estava turistando, curtindo a cidade de Nashville com essa galera que eu fiz amizade, e especialmente duas pessoas que eram amigas, né, elas estavam já se aproximando aí na data de voltar para casa. Eu também já tinha que ver qual que ia ser meu próximo destino antes de pegar o voo que eu já tinha para voltar para o Brasil. Só que elas, nessa altura, já sabiam que era meu aniversário. E aí falaram, cara, Bruna, você não quer continuar viajando com a gente vai voltar para casa, mas você faz esse percurso aí de carro com a gente, passa o seu aniversário, né? Porque senão você vai passar sozinha. Aí seria legal você ficar com a gente. E aí eu fiquei pensando, eles eram queridos, inclusive saudade deles aí. Gostei muito de conhecê-los, mas a gente foi perdendo contato, assim, só de se ver em redes sociais, mas a gente não conversa mais hoje em dia. E eu fiquei pensando, mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou passar essa data sozinha. Eles são muito legais, mas acho que não vai fazer sentido para mim passar aí na estrada, nessa cidade aí que eles vão, que não é o que eu queria viver naquele momento, sabe? E aí, qual foi minha brilhante ideia? Que lugar dos Estados Unidos dá para eu curtir o meu aniversário fazendo algo sozinha que eu vá me divertir? Aí eu comecei a pensar, falei, bom, meu voo sai de Miami, mas Miami não é a cidade que eu quero passar o meu aniversário, não tô a fim de ir pra balada, essas coisas e tal, que envolve muito a cena ali da diversão de Miami, assim, pelo que eu conheço. Era uma cidade que eu também já conhecia, não tinha vontade de explorar, e eu falei, vou estar do lado ali da Disney.
Mega clichê? Sim. É um local que eu não sonho em conhecer? Sim. Mas todo mundo ama. Então, Bruna, não se prenda ao seu julgamento e vá conhecer. É caro, mas é seu aniversário. Então, vai ali e pronto. Vai num parque, qual é o parque mais legal, aí mais diferente que falo, e pronto. Foi isso que eu fiz. E vou te falar, viu? Foi incrível. Eu amei os meus 31 anos. Eu lembro dele com muito carinho. Era uma época que o parque não estava cheio, então eu consegui ir em todos os brinquedos, assistir aquele show de encerramento que eles fazem belíssimo. Enfim, minha gente, amei este aniversário sozinha. Mas tudo isso que eu compartilhei aqui é para te falar, mais do que nada, para você experimentar a sua própria companhia. Não fala que não gosta, que não é para você, que é esquisito, que os outros vão pensar de te ver ali sozinha. Não julga certa coisa de se fazer sozinha pelo que você acha que é. Se coloca aberta para viver aquilo. Corta esses pensamentos intrusivos da sua mente e só se prenda a uma coisa na sua cabeça. Por que não? Vai que você descobre algo sobre você que você nem sabia. E assim também, né? Se você não curtir, beleza. Você testou e é isso. Que mal vai te fazer? E aí, quando você viver isso, você me conta, porque, sei lá, né? Às vezes você viveu algo que eu nunca experimentei e eu também quero provar. Então, eu desejo aqui que esse encontro com você te mostre que a melhor companhia sempre será a sua. Que não importa onde você esteja, o que você faça, nenhum desejo ou sonho seu deve ficar parado pela dependência da companhia alheia. Afinal, o sonho é seu, cara. É só seu. Óbvio que sonhos podem ser compartilhados, como o que eu vivi com a Nath viajando de motorhome pela América do Sul. Mas se a Nath não quisesse fazer, eu tinha que travar o meu sonho por conta disso, ou vice-versa. Não é assim que funciona. Tem uma frase de uma música do Emicida que eu gosto muito, sou fanzaça do cara. A frase, da música fala o seguinte: você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Essa música ela chama Levanta e Anda. Coloca ela aí para tocar. Presta atenção na letra e aí depois você levanta e vai. Eu realmente espero que você tenha tido um lindo encontro com você, porque por aqui, você já sabe, a gente se vê na BR e até mais.